Meus queridos, graça e paz. Olha, eu quero agradecer de coração a você que tem acreditado que há uma revelação na essência 3 para um único propósito, para que você construa a sua vida na base sólida. Eu agradeço mesmo a você que tem acompanhado aí os vídeos anteriores do YouTube, e eu quero trazer algo muito forte, principalmente a pensar a respeito do nosso último vídeo. Esse aqui é o nosso 4º vídeo. Eu quero que você pense naquela guerra, naquela luta real, concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, que impede as pessoas de desfrutarem do amor do Pai. Eu quero falar de 3 homens que foram exemplos e modelos e venceram algumas circunstâncias que nós estamos lidando com elas, mas muitas vezes não sabemos como sair delas, por causa dos enganos que nós vimos no vídeo anterior. É os nossos olhos nos enganando, são os nossos desejos desenfreados ou concupiscências nos enganando, ou simplesmente essa soberba, o orgulho nos enganando. Deus tem exemplos bíblicos para mostrar que nós podemos vencer por meio da essência 3 qualquer situação que nos acometa. Ezequiel, capítulo de número 14. Olha, o versículo 13 ao versículo 14 diz assim: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento de pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Agora o versículo 14 diz assim: ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles pela sua justiça livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Olha, há questionamentos teológicos ou linhas teológicas que discutem a respeito desses 3 homens, se eles são de fato, aqueles que nós já conhecemos muito bem, Daniel, Jó e Noé. Mas se não o são, eu quero trazer exemplo desses 3 homens que você conhece. E esses 3 homens, eles são exemplos para que nós possamos lidar com essa essência 3. E a essência 3 em unidade, ela vence o que um não pode vencer sozinho, o que 2 não pode vencer sozinho, mas os 3 vencem de maneira perfeita, pelo fato de que Deus é um Deus triuno e Ele pode te fazer vencer toda e qualquer situação. Não há limites para Deus, não há impossíveis para Deus. O homem ele pode ser limitado pelos seus próprios olhos, os seus desejos carnais, a cobiça dos olhos, sabe? Ou apenas um orgulho que não sustenta a sua vida, um orgulho que não alinha os seus propósitos na terra, que não abençoa nas circunstâncias que parecem ser impossíveis de lidar com elas ou intransponíveis aos olhos dos homens. Olha, Noé, você conhece a história de Noé, para preservar a sua família.
Sabe, existem situações e circunstâncias querendo destruir a sua casa, sabe? Mas na verdade, a sua casa ela pode estar protegida. A arca representa Cristo e não uma religião. Mas infelizmente o contexto histórico da vida de Noé é que a sociedade que estava do lado de fora foi o que? Destruída diante daquele desafio, diante daquela provação do dilúvio. Olha, é uma sociedade fora da igreja. Eu não estou apenas falando da igreja denominacional, eu não estou falando apenas da igreja espaço físico, igreja local, igreja organização. Eu estou falando que uma igreja sem a consciência de que ela é o corpo de Cristo, o organismo vivo, se Cristo é a cabeça, ela está em Cristo, Cristo está nela. E eu costumo dizer por entendimento que se o vencedor está em você, você nunca perde. A família de Noé foi protegida porque ele creu em Deus e ele levou para dentro daquela arca a sua família. Olha, que Cristo seja o lugar seguro diante dos dilúvios da vida. Mas um outro homem que é citado nesse texto de Ezequiel é Daniel. E Daniel, diferente da história de Noé, que diz respeito à destruição de uma sociedade inteira, ele está num contexto de destruição do templo. E aí entra aquele ponto que eu tenho trabalhado em outros momentos, mas eu quero falar dele aqui com vocês que talvez não tenham acompanhado os nossos estudos sobre o filho pródigo, no capítulo 15 de Lucas, que estava perdido dentro da casa do pai. Escute, tem pessoas sendo destruídas lá fora, mas tem pessoas sendo destruídas dentro das igrejas por não entender que existem princípios que estão interligados no mundo espiritual para que você se torne apenas um e para que o um prevaleça nos 3 exemplos que nos estão sendo dados aqui. Escute isso. Daniel, ele permaneceu fiel. Ele não negociou com a Babilônia. Ele não negociou, ele prosperou na Babilônia, porque Daniel sabia quem ele era dentro da igreja, dentro do entendimento da família, composta por mais 3 amigos. Irmãos, não tem como não se proteger como Noé dentro da arca, quando muitos estão se perdendo lá fora, e não tem como não se sentir protegido como Daniel, ainda que dentro da cova dos leões, quando você sabe que Deus é contigo. E assim foram também com aqueles 3 amigos de Daniel, mais conhecidos por Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles viviam a essência 3 porque eles eram apenas um no relacionamento com Deus. Escute isso. Então você pode ser protegido na arca, mas ainda que você seja jogado na cova dos leões, Deus vai te preservar se você entender a essência, o poder da essência, a essência 3. Irmãos, quando eu falo sobre isso, eu não estou brincando a respeito de coisas espirituais. Eu sei que você tem que conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você tem que entender que os 3 são apenas
E quando ele traz um entendimento para nós, nós nos sentimos seguros em toda e qualquer situação. Por isso que havia um quarto homem na fornalha junto com aqueles três. É a presença de Deus na vida do homem, sempre entendendo, nós em Cristo, Cristo em nós. Mas o texto também fala de um outro homem, e aqui talvez esteja uma circunstância, um dos desafios mais terríveis que um homem possa passar na sua vida, assim sendo provado quanto à sua esperança de que Deus pode mudar o quadro da sua vida, mudar a sua história e lhe dar plenitude de vida. Imagine Jó. Se Noé fala da destruição da sociedade e Daniel fala da destruição do templo, Jó fala da destruição da família. E quando a família está se perdendo? Onde colocar a nossa esperança? Se Noé fala de fé, você pode ter certeza que Daniel fala de amor. Tanto que a referência deste amor está lá em Daniel capítulo 10, versículo 12 e versículo 19. Mas Jó fala de uma esperança, e essa esperança você precisa ter não só em meio à sociedade, não só dentro da igreja, mas quando tudo te toca dentro ou fora da igreja, essa esperança precisa continuar viva, porque você crê em Deus. Se você olhar a história de 3 discípulos íntimos de Jesus, que são conhecidos como Pedro, Tiago e João, você vai perceber quão seguro esses homens se tornaram no amor, na fé e na esperança, sendo cada um deles representantes de um desses símbolos do nosso relacionamento com Deus. Mas não são apenas símbolos, eles são essência. A fé, a esperança e o amor são essências que devem permanecer na vida do homem. Então Jó, ele perdeu a sua família. E ele teve uma guerra para que ele perdesse a esperança de que um dia ele poderia ter a sua família restaurada. Mas ele permaneceu nessa esperança. Pedro nos fala desta fé. Lembra, ele andou sobre as águas, ele sempre fazia perguntas. Ele era um homem curioso, mas ele tinha uma virtude, ainda que no momento ele fraquejou na fé, Deus o levantou, ainda que o mar revolto. Esses homens são símbolos de provações, assim como Noé, Pedro no Novo Testamento. Tem um outro exemplo de fé. Existem 3 homens no Antigo Testamento que também são exemplos para nós: Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, assim como Noé, é exemplo de fé. Não é que eles não tinham esperança e nem amor, mas eles são fundamentais para que nós entendamos uma fé viva, uma fé genuína que nos faz passar por situações e continuar crendo quando ninguém mais crê. Noé creu, Abraão creu, sabe? Pedro creu. Agora, quando você pega desses 3 discípulos, você descobre que Tiago também era um homem que é exemplo bíblico de esperança, assim como Jó e assim como Isaque. Uma esperança de que a promessa vai se cumprir. A promessa vai se cumprir, mas o amor é mais evidente em João no Novo Testamento, assim como é evidente em Daniel no texto que eu pedi para que você lesse de Daniel,
assim como é evidente também na vida de Jacó. Lembra o quanto ele se propôs a lutar pela sua esposa, pelo tanto que a amava? 7 anos pareciam como se fossem poucos. O amor, ele é fundamental. Daniel é um exemplo de um amor a Deus, uma devoção real. Mas também esse exemplo está exatamente em João, o discípulo amado, como também em Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Sabe, existem tantas coisas riquíssimas nas Escrituras e muitas vezes nós não sabemos lidar com as circunstâncias adversas da vida e diversas. É luta na sociedade, é luta dentro da igreja, é luta fora da igreja e dentro da igreja novamente. E a gente vai se perdendo por não termos a essência de 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permaneçam a fé, a esperança e o amor. E olha, eu vou te dizer isto: nada poderá destruir o propósito que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm na sua vida. E você entendendo que Ele é poderoso, maravilhoso, Ele é aquele que te treina na adversidade. E olha, a verdadeira fidelidade de um homem para com Deus, ela não é evidenciada quando tudo vai bem, mas a verdadeira fidelidade do homem para com Deus, ela é evidenciada no momento da provação. E que todos esses homens que eu citei aqui agora lhe sejam exemplos para você não parar diante de nenhuma luta da vida, quer seja externa, interna ou ambas as lutas, mas para que você seja forjado no fogo da provação, ainda que passando por tribulação, e ande como um vencedor, porque a essência 3, que é apenas um, está contigo, independente da circunstância pela qual você está passando. E essa base é que vai sustentar toda uma vida de vitória, de vitória, de vitória. Preocupe-se não com aqueles que zombam da sua fé como zombaram de Noé. Preocupe-se não com aqueles que cedem à mesa de Nabucodonosor, que cede aos manjares do mundo pelos prazeres, os desejos da carne. Não preocupe-se não se você permanece fiel como Daniel. Preocupe-se não com os 3 amigos de Jó que zombavam dele e na verdade confrontavam e acusavam sem entender que os planos de Deus a respeito de Jó continuavam de pé. Preocupe-se não, permaneça fiel, guarda teus olhos, guarda teu coração, não se ensoberbeça. Não se engane por desejos desenfreados que o mundo apresenta como solução para a nossa sociedade. Não se engane, só vai continuar firme quem está na arca, só vai continuar até o fim aquele que sabe que não importa a cova de leões e nem a fornalha, só vai continuar até o fim aquele que descobre que o Redentor dele vive, vai se levantar sobre a terra e sabe que se ele fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus. Deus vai honrar aqueles que entendem o propósito e o desígnio eterno e estão prontos e preparados para viver essas realidades espirituais, para que o nome dele seja glorificado, para que histórias de família sejam restauradas, mudadas,
e no final você possa dizer que a sua experiência com a essência e não mais com a aparência, ela é real. Agora a essência, para sempre a essência. Você vai dizer, não mais de ouvir falar, eu conheço, eu tenho contemplado com os meus próprios olhos. Um forte abraço, amo vocês e em Cristo avançar.